Estudo de Mateus, capítulo 8. Em Mateus, capítulo 8, vemos no versículo 1 ao 4, que após o encerramento do Sermão da Montanha, Jesus desce do monte, seguido por uma grande multidão, e ao seu encontro vem um leproso, que se prostrando, o adora e pergunta se Jesus quer curá-lo. Jesus diz que sim. Imediatamente ele ficou curado da lepra. Percebemos que na fala desse homem leproso, que o maior impedimento à resposta da oração é os questionamentos da vontade de Deus, pois muitos acreditam que Deus pode fazer todas as coisas, mas poucos acreditam que Ele irá fazer. No versículo 4, Jesus dá duas ordens ao homem que havia sido curado da lepra. A primeira é não dizer nada a ninguém, para que as pessoas não tivessem a ideia errada da sua missão, que era salvar o seu povo dos seus pecados e não somente curá-los. A segunda ordem de Jesus era para ele ir ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés determinou com o propósito de respeitar as normas de saúde estabelecidas, onde o sacerdote iria diagnosticar a doença, assim ele estaria livre desse mal, podendo voltar para sua casa, família e o seu convívio social. Logo que Jesus entra em Cafarnaum, vem ao seu encontro um centurião, como está registrado a partir do versículo 5. E esse centurião faz um pedido a Jesus em favor do seu servo, que estava em casa paralítico e sofrendo demais. E Jesus se dispõe em ir até a casa dele curá-lo. Porém o centurião se sentiu indigno de receber Jesus na sua casa e pediu que ele o curasse seu servo à distância, expressando fé absoluta no poder de Jesus. Ele acreditou que uma palavra vinda de Jesus, seu servo seria curado. Tamanha fé desse centurião, onde Jesus fica admirado e diz que nem mesmo entre o povo de Israel havia visto tanta fé assim. Jesus aproveita essa situação para desenvolver um ensino, versículo 11 ao 12, que os gentios viriam do Oriente e do Ocidente e tomariam lugar no reino dos céus, e os judeus, a quem o Messias lhe foi prometido, o rejeitando, seriam lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, no versículo 13, honra a fé do centurião, dizendo que vá para casa, pois seu servo naquela mesma hora sarou. Jesus agora, no versículo 14, vai à casa de Pedro. Chegando lá, viu a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre, e ao tocar na sua mão a febre a deixou. Sendo ela curada, instantaneamente se levantou e começou a servir Jesus. No versículo 16 e 17 diz que, chegando à tarde naquele dia, trouxeram muitos endemoniados, que representam pessoas possessas por demônios. E Jesus, usando sua autoridade, com a palavra, expulsava os espíritos malignos. E ele curou todas as pessoas que estavam enfermas com doenças curáveis e incuráveis, pois para Jesus tudo é possível. Vemos assim o cumprimento de Isaías, capítulo 53. Jesus, no versículo 18, vendo que se juntava uma grande multidão, ordenou aos seus discípulos que passassem para o outro lado, e aproximando dele, um escriba quis seguir Jesus. Porém, Jesus deixou claro para ele que não tinha onde inclinar a cabeça, mostrando para ele que essa decisão teria um preço. Outro discípulo veio até Jesus, querendo cuidar do seu pai até a morte e depois seguir Jesus. Porém, Jesus fala para ele deixar os mortos espiritualmente, enterrar os fisicamente mortos, mostrando que o discipulado e o reino de Deus é mais importante. Vemos agora Jesus acalmando a tempestade, do versículo 23 ao 27. E se analisarmos esses versículos, observamos que, mesmo Jesus dentro do barco, a tempestade foi inevitável. Ela se levantou contra aquele barco onde Jesus estava dormindo. Em meio àquela tempestade,
Os seus discípulos, tomados de medo, foram e o acordaram, pois pensavam que iriam morrer. Jesus, ao se levantar, repreende seus discípulos pela falta de fé, mostrando que aonde a fé é pequena, o medo se torna grande, e em seguida repreende os ventos e o mar, e houve grande bonança. Ele nos mostra que toda a criação está sujeita ao Criador. Os discípulos, admirados com o milagre, diziam: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? As tempestades da vida nos levam a entender que o nosso Deus, Ele é soberano. Jesus agora chega do outro lado do lago, a província dos Gadarenos, como vemos do versículo 28 ao 34. E vemos que vem ao seu encontro 2 endemoniados, ou 2 pessoas possuídas por demônios. Eles vieram dos sepulcros. Isso nos mostra que os demônios, ao possuir a vida de uma pessoa, pode tirar ela do convívio social e familiar, levando essa pessoa para as ruas ao ponto dela se tornar dependente das drogas, bebida e até mesmo da prostituição. Os demônios, ao possuir a vida de uma pessoa, pode torná-la uma pessoa violenta, amarga e cheia de ódio, até se tornar um transtorno no convívio com outras pessoas. Jesus, ele é um atormentador dos demônios, pois eles sabem que já estão sentenciados no juízo final e sabem que Jesus veio para desfazer as suas obras, libertando todos aqueles que estavam sendo oprimidos por eles. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus e se estremecem. Os demônios pedem a Jesus para entrarem nos porcos, e Jesus, permitindo os demônios entraram nos porcos e se precipitaram por um despenhadeiro, e no mar os porcos morreram. Jesus nos ensina 2 verdades. A primeira, que os demônios podem entrar em animais. E em segundo lugar, que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Eles ficam se ele permitir e saem se ele ordenar. Após Jesus libertar os 2 endemoniados, o povo daquela cidade rejeita Jesus e pede que ele se retirasse da terra deles. Isso nos mostra que os porcos eram mais importantes do que a vida daqueles 2 homens. Olha essa inversão de valores que ainda hoje está presente na sociedade. Hoje, as coisas são mais importantes do que as pessoas para os homens. Chegamos ao final do capítulo 8 do Evangelho de Mateus e tiramos algumas lições desse capítulo. A primeira lição está registrada do versículo 5 ao 10, onde mostra a fé de um centurião, que acreditou que Jesus era poderoso para curar seu servo, sem ao menos ir à sua casa. Essa fé nós devemos ter, que Jesus pode tocar na nossa família e na vida das pessoas que nós estamos orando, mesmo que elas estejam longe. O Senhor Jesus é poderoso para transformar a vida delas, para curar, libertar e salvar. A segunda lição está registrada do versículo 23 ao 27, onde Jesus mostra que mesmo Ele estando na nossa vida, não estamos livres das tempestades que virão sobre nós, e muitas delas virão de repente, no momento que não estamos esperando. Mas quando elas vierem, devemos lembrar em primeiro lugar que Jesus está no barco e que não estamos sozinhos. Em segundo lugar, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E a terceira lição está registrada do versículo 28 ao 34, onde mostra a autoridade de Jesus sobre os demônios e que Ele nos deu essa autoridade como filhos de Deus para expulsar demônios em nome de Jesus. Ele também nos mostra que devemos ter discernimento espiritual diante das pessoas, pois elas podem estar sendo influenciadas nas suas palavras e atitudes por demônios. Devemos lembrar, sempre como filhos de Deus, que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra demônios, como a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6.
Assim encerramos mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Espero que vocês estejam sendo edificados através desse ensino. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.